Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Não existe entre os países assim uma política da boa vizinhança no sentido... A OTAN, ela foi criada, como a gente estava conversando aqui, na época do final da Segunda Guerra Mundial, para conter ali a União Soviética e tal. Cara, já faz maior tempão que não tem mais União Soviética. E a OTAN não para de expandir. Isso. Né? Então, assim, eu não consigo ver a OTAN também como o bom moço da história. Eles parecem ser meio filha da puta de querer, por exemplo, pegar a Ucrânia como aliado. Me parece um pouco de... Eles estão tentando impor à Rússia ali como é que eu vou dizer essa porra? Sei lá, é como se eles estivessem entrando ali no território que é de influência russa, porra. Não dá pra eles ficarem aqui, pá, só com isso aqui já não dá pra conter o que eles acham que é uma ameaça e tudo mais. Eles precisam de fato. Esse ponto que você está trazendo é muito importante. E assim, eu vou trazer você para dentro de um mundo de uma lente de olhar o mundo para você entender, para minha resposta fazer sentido. Tem uma teoria das relações internacionais que diz o seguinte: o mundo é anárquico. Uhum. Essa é a visão dos realistas. E os realistas explicam que o mundo é anárquico. Eu acho isso lindo, para ser sincero. Beleza. E o que significa ser anárquico? Significa que não tem regras. Cada um faz o que quer. E quando cada um faz o que quer, se você decidir pegar o celular dele, você pode. O que vai impedir dele pegar o seu celular? Isso. Então, você só depende de si mesmo para sobreviver e para ter segurança. O que você precisa fazer, então? Você precisa ser forte. Mas não tem um acordo de cavaleiros para impedir esse tipo de filha da putagem? Você confia em todo mundo? Ah, eu tenho que confiar no meu vizinho ali, né, pô? Ué, mas você vai confiar sempre no seu vizinho? Vou tentar, seria bom. Se todo mundo confiasse, a gente não tinha esse problema. Isso, mas como é que você estabelece confiança com estranhos? 1. Como é que você estabelece confiança depois que a confiança foi traída? 2. Como é que você estabelece confiança com quem você não conversa? 3. Porque assim, não é uma conversa entre o Reni e o Igor. É uma conversa entre todos os Igors e todos os Renes. É uma conversa coletiva de massa, de milhões de pessoas. Essa conversa ela não existe. Ela não acontece na prática. Vai um representante meu falar com um representante seu. Só que aí ele vira e fala assim: Igor não é bem meu representante, eu não votei nele, eu não gosto dele, eu acho as ideias dele traíras, eu não confio nele. Então, você percebe como existem muitas camadas que separam para essa confiança que você se refere, que ela não é real. Reni, mas isso justamente não mostra que a lógica do indivíduo não é a lógica do país? Por exemplo, dentro de um país, eu tenho fundamentalmente a lei. E a lei vai dizer por que você... qual é o problema de você quebrar o carro de alguém? O problema é que você pode ser preso. Não, mas aqui o que ele está defendendo é a anarquia como princípio. Não, tudo bem. Não, entendeu? Eu estou pegando o gancho na outra pergunta. Como você... Eu entendi perfeitamente, mas como você estava colocando que existe esse paralelo, assim, eu não acredito que esse paralelo ele é adequado, tá? Eu acho que, assim, existe, do ponto de vista institucional, diferenças básicas que vão, no final das contas, impedir que a gente faça um paralelismo claro e fazer da lógica do indivíduo uma lógica que é diferente dessa do país, porque no âmbito do indivíduo eu tenho, não só por uma questão psicológica, mas fundamentalmente o domínio da lei, que acontece dentro daquele país. Agora, quando um país entra em guerra com outro, as leis internas daquele país permanecem estáveis, na maior parte das vezes, enquanto as relações internacionais e o conflito que, no final das contas, desloca enfim, ou transgride os acordos e a esfera de relacionamento estabelecida antes desse conflito. Então, no final das contas, é possível acontecer uma guerra e uma invasão, uma agressão internacional sem que haja uma transgressão do ponto de vista da lei dentro desse país que fez a agressão. Isso, para mim, gera uma diferença entre as duas coisas. Nesse sentido, tem diferença porque nós estamos falando de níveis de análise diferentes. Tem o nível internacional e o nível nacional. Para mim, nossa análise, eu acho que é um nível de existência diferente em função da... O que é o nível internacional? Ele existe? O que é internacional, entendeu?
Não existe nada internacional. Perfeito. O internacional, ele é um conjunto dos nacionais. Perfeito. É que nem a ONU. E eu falo muito disso. As pessoas pensam assim, a ONU, Organização das Nações Unidas. Quando a gente fala em ONU, elas pensam assim, imagina que todos esses objetos aqui na mesa são países. E a ONU está aqui, a ONU é isso. Não, a ONU é o quê? São esses. A ONU é a mesa. Claro. É o conjunto de todos os outros. Então, claro, essa discussão ela é complexa e filosófica. Tem gente que vai falar, não, existe um mundo internacional. Mas dentro da visão realista, os realistas vão falar assim, não. Existem os países. Todos eles são soberanos, ou seja, autônomos. Você é dono do seu nariz e você manda na sua vida e ninguém vai chegar perto de você. Por isso que é anárquico, porque aí cada um vai fazer o que quiser. Mas eu tenho que voltar para a questão da anarquia, porque ela tem um problema na sua essência de pensamento, no sentido de você virar e falar assim... Tá bom, eu vou ser forte e eu vou me proteger dele roubar meu celular, ou dele pegar meu celular, ou dele dizer, minha filha precisa de um celular porque ela tá com uma doença e eu vou usar o seu celular. Você fala, não, mas agora eu tenho que cuidar da minha filha, eu preciso do meu celular para mim. Não. E ele é mais forte, ele vai lá e pega o seu celular. Porque não é só em situações absurdas de, tipo, ele quer roubar o seu celular. E pode ser que ele precise do seu celular. E aí, quem tem prioridade? Aí você fala assim, não, tá bom, eu vou ser mais forte então. Eu vou segurar o meu celular e ele não vai tomar. Só que aí nós criamos um mundo... onde só o mais forte consegue o que quer. E mais do que isso, em que as pessoas gastam muita energia disputando recursos de maneira irracional, né? Também, mas é o grande problema. Pior do que isso, se eu der todo esse poder pro mais forte, eu, que sou um mediano nessa briga de forças, também vou ser ameaçado. Então eu vou me juntar com os mais fracos e falar assim, é um perigo e uma ameaça a existência de alguém muito forte. E aí os países se juntam e fazem um fenômeno que a gente chama de equilíbrio de poder, que mantém um equilíbrio no mundo. Porque se alguém começa a ficar muito forte, o que acontece com os outros? Quando você está jogando War, e todo mundo aqui já jogou War, quando tem um dos jogadores que começa a conquistar muita coisa, o que acontece naturalmente no jogo de War? Todo mundo se junta pra fuder o cara. Por quê? Pra ele não ganhar o jogo, pô. Porque ele vai ficar muito poderoso e ele vai dominar o mundo. Então, existe um movimento natural de equilíbrio do sistema. Isso é no nível sistêmico. Isso daqui não é o país, não é o líder. É natural da sobrevivência do ser humano virar e falar assim, olha, nós não podemos deixar ele ser tão forte, porque ele vai se voltar contra mim. Ah, mas eu não confio nele? Não dá para você confiar em ninguém. Não é sua família, não é o seu irmão. Dentro do Brasil, você não confia em todos os brasileiros. Por quê? Eles são estranhos. Somos da mesma família, porém somos estranhos. Você conhece talvez, sei lá, 20 mil brasileiros? 50 mil brasileiros? Você não conhece 100 mil brasileiros. Nós somos 210 milhões de brasileiros. Se você confiasse tanto assim nos brasileiros, e você achasse que a confiança é a base de uma sociedade anárquica, eu não sei por que você tem chave na sua casa. Eu não sei por que você tranca o seu carro. Só que não é isso que acontece. Porque assim, apesar de eu gostar dessa ideia aí, que ela me pareceu uma ideia de paz e tudo mais... Você não vai comprar ela. Eu tenho noção que ela é só uma utopia. Isso. Ela é uma utopia. E aí, então, voltando para a história aqui da anarquia, o que acontece? Os países precisam ser fortes. E aí você falou... E aí tudo isso era para te responder a pergunta, mas a Rússia não está cercada? Quando a Rússia olha e fala assim, eu preciso ser forte, porque eu não tenho ninguém para me ajudar, não tem polícia, não tem um 90 para eu ligar se invadirem a minha casa, não tem judiciário, não tem leis. O que eu faço? Eu tenho que me proteger sozinho com a minha força. Então a Rússia começa a se armar. Quando a Rússia começa a se armar, o que a Letônia pensa? Fudeu pra mim. A casa caiu. Por quê? Porque simplesmente esse cara tá ficando muito mais forte e com um estalar de dedos ele arranca o que ele quiser daqui de dentro, me domina, me conquista, me escraviza e faz o que ele quiser. Mas que loucura, por que ele vai te escravizar? Bom, desculpa, porque a história da humanidade é uma história de guerras e de destruição e de escravização e de dominação um do outro, de muitas maneiras. De novo, sacanagem, por projeto de poder e por diferença de ideia, por necessidade de sobrevivência. Eu tenho só essa água aqui, eu preciso, você não tem, eu vou ter que tirar de você.
E assim são várias das histórias de guerras. Bom, o que a Letônia faz, então? Entra pra OTAN. A Letônia vira e fala assim, Estônia, Lituânia, olha o que ele está fazendo ali. Vamos se juntar e vamos começar a se armar. E vamos se preparar, porque lembra, se queres a paz, prepara a guerra. Se vás passem, para bellum. Então, aí ele começa a fazer isso. Aí a Rússia olha para isso e fala o quê? Por que esses caras estão se armando? Eu não estou gostando disso daí. Eu estou me sentindo ameaçado. Aí ela começa a se armar. Aí, quando ela se arma ainda mais, os 3 bálticos falam assim, somos 3 pequenos. Vamos chamar a Polônia, a Alemanha, a França, a Noruega, todo mundo junto aqui, porque olha o tamanho da Rússia. E aí a Rússia olha e fala assim, vocês estão de brincadeira. Vocês se juntaram todos contra mim? Cada um dos países agiu de forma racional, preocupado com a sua segurança, com a sua sobrevivência, só que a ação racional de cada um deles num ambiente de anarquia e de medo gera um dilema. O dilema da segurança, que é o quê? Uma corrida armamentista onde os 2 lados querem estar mais forte e isso chega num ápice do ponto que alguém tem que dar o primeiro passo. Porque senão o outro vai estar muito mais forte, vai estar posicionado numa situação muito maior. E aí, então, para fazer o resumo e conectar com a sua pergunta, a Rússia está se sentindo cercada? Está. Tanto quanto a OTAN se sente ameaçada, tanto quanto os países da Europa se sentem ameaçados pela Rússia. É um dilema. Essa mesma lógica que você está aplicando para analisar o que a Rússia está fazendo, a gente serve e aplica ela igualzinha, sem tirar nem pôr, para todo o resto do mundo. Uma pergunta, se é assim, você acha que tem mocinhos e vilões nessa história? Dentro da visão realista, a gente não precisa ainda trazer a questão moral. Só que a visão realista não é a única visão que explica o mundo. A sua visão, você acha que tem certo e errado nesse conflito? Tem. Por quê? Porque tem outras nuances que não podem ser descartadas. Quais? Primeiro, existe uma regra, uma lei nas relações internacionais. Talvez a única lei que pare de pé. Os teóricos de relações internacionais viram e falam assim, se tem uma coisa que sustenta o mundo é democracias não entram em guerra com outras democracias. E aí, essa corrida de medo racional, de dilema da segurança, de corrida armamentista, simétrica, que eu descrevi para um lado de cá e que você trouxe do lado de lá, e que são iguais, com democracias elas não existem. Porque isso daí era uma sensação que eu tinha, porque assim, estamos em 2022, cara. Porra, em 2022 a gente está falando de guerra, parece que a sensação é que a sociedade não evoluiu, a humanidade não evoluiu o suficiente para ainda ter esse tipo de problema. Tem gente que acha que a guerra é uma questão, um fruto, um resultado de um problema cultural. Ou seja, como várias coisas deixaram de existir. Por exemplo, duelo. Lembra que a gente resolveu o problema no duelo, né? Armado. Virava, andava e atirava um no outro. Isso não existe mais, isso saiu de moda. Isso é completamente... Então tem gente que acredita que a guerra pode virar isso. Só que, se você não tiver os elementos colocados, você não constrói a confiança. Você não elimina esse dilema da segurança, da corrida armamentista, do medo do meu vizinho vir tirar o que ele quer de mim. Como que você precisa resolver isso? Você precisa criar leis. E aí a gente vai entrar num outro problema gigante. Como é que você vai criar leis para o mundo?